Ixi, gente, ficou... E sem espaço aqui. Bom, então, pessoal, então vamos lá, né? Vamos lembrar do básico, né? O que é essa teoria, né? Teoria da perturbação independente do tempo. A ideia básica é o seguinte, né, pessoal? Vamos relembrar aqui, né? Ó. Suponha que você tem um sistema que você conhece a solução. Então, você tem uma equação de autovalores, H0, aplicado a N, igual a E de N, N. Quando eu escrevo uma equação como essa, eu estou dizendo o seguinte, eu conheço todos os autovalores, né, que são as energias do sistema, e conheço todos os autovetores de H0, né? Eu conheço isso, tá, pessoal? Então, eu conheço todos os estados e todas as energias desses estados, tá? Então, eu chamei aqui H0 por quê? Porque agora a gente vai introduzir uma perturbação, né? Um H1, né? A gente vai estudar um sistema parecido com esse, e pelo fato de introduzir essa perturbação, como é que se modifica a energia, tá? Então, dado que eu conheço, né? Eu até vou botar aqui, né? Conhecemos. Vou botar aqui como conjunto, né? O conjunto de todas as energias. Opa. E o conjunto de todos os autoestados. Eu estou botando esse zerinho aí em cima, tá vendo? Porque isso aí é relativo, né, a H0, né? O que a gente vai estudar agora é... E se eu tiver um hamiltoniano H, que é o H0, eu conheço a solução, mais uma perturbação. Então, isso aqui, esse termo aqui, é a perturbação e agora estou me perguntando, né? Quais são as energias, as novas energias, e quais são os autoestados desse hamiltoniano H. Tá? Então, pessoal, só para dar um pouco de analogia aí, nessa palavra perturbação, por que essa palavra, né, perturbação? Bom, a gente pode imaginar o seguinte, né, a gente está perturbando o hamiltoniano, tá? Então, é uma coisa pequena perto de H, né? Perto de H0, né? A gente pode entender como analogia, por exemplo, o problema das órbitas, né? Lá na mecânica clássica. Observe, por exemplo, o problema Sol, Terra, Lua. A gente pode proceder da seguinte forma. Primeiro, a gente imagina o sistema Sol-Terra. São dois corpos apenas, o Sol lá no centro, né, que puxa a Terra orbita o Sol, né? E esse problema, por ser um problema de dois corpos, ele é um problema simples. Usando mecânica clássica, a gente resolve exatamente, tá? Tá só aqui um desenho aqui. Então, a gente sabe que a solução aí, né, desse problema Terra-Sol, o que acontece é que a gente vai ter a Terra girando, né, em uma órbita elíptica em torno do Sol. Então, aqui está a Terra. E essa Terra está desenvolvendo essa trajetória elíptica. Tá? Até aí tudo bem, né? Só que assim, isso aí é uma aproximação, tá? Você imaginar a Terra em torno do Sol e esquecer a influência da Lua e de todos os planetas é uma aproximação. Então, a gente pode aproveitar esse problema que está resolvido
e tentar entender qual é a influência da Lua na órbita terrestre, tá? Então, aí, ó, a força que a Lua exerce na Terra vai entrar como uma força perturbativa, né? Porque ela é bem menor do que a força do Sol, né? Quem manda aí é o Sol, né? A trajetória é determinada praticamente pelo Sol. É o Sol que faz a Terra girar de forma elíptica, né? E com um período de 365 dias, tá? Mas se a gente coloca aí a Lua nesse problema, o que vai acontecer aí, ó? Vamos imaginar o seguinte: primeiro a gente tem aqui a solução aqui Terra-Sol, é uma órbita elíptica, né? Você conhece esse raio em função do tempo. Vou chamar isso aqui de R. É um R de T, né? Porque é uma trajetória elíptica. Então, a ideia é o seguinte: conhecemos como é que esse raio, né, varia no tempo. Né? E a ideia de a gente introduzir aí a Lua no sistema, o que a gente sabe da observação é o seguinte, né? Essa trajetória aí não é uma elipse mais, tá? A Lua vai estar puxando a Terra de um lado para o outro. Isso aqui é uma coisa meio assim, né? A Terra orbita o Sol, né? Não é uma elipse. Seria se não houvesse a Lua e nenhum dos outros planetas, né? Mas o que acontece é que a Lua vai perturbar a órbita da Terra, tá? Então, a nova órbita da Terra, vou escrever como um Rzinho de T agora, tá? Vai ser, você pode aproximar isso aí, né? Se você usar a teoria de perturbação, você pode aproximar isso aqui com uma órbita, o Rzão de T, né? Que é a solução do sistema Terra-Sol, sem a Lua. E aí eu vou ter aqui um epsilon de T, né? Isso aqui vem da presença da Lua, né? A Lua que vai introduzir esse termo aqui, essa perturbação na órbita, tá? Basicamente, aí eu estou dizendo o seguinte, né? Assim, essa teoria vai ser bem aplicável, né? Somente se o valor absoluto desse epsilon for muito menor do que o raio, né, ou a solução, o R de T, do sistema Terra-Sol sem a Lua, tá? Eu estou dizendo o seguinte aqui, né? Esse epsilonzinho aí, ele é bem pequeno. Seria isso aqui, ó. Se eu der um zoom aqui, ó, seria isso aqui, ó. Isso é o epsilon de T. Uma perturbação muito pequena perante o R, que é tudo isso aqui, tá? Existe, pessoal, tá? A teoria da perturbação na mecânica clássica, tá? É uma abordagem aí, tá? Você começa fazendo... tem a mesma ideia da teoria da perturbação na mecânica quântica, tá? Você usa a solução de um problema conhecido e, por expansão perturbativa, você consegue uma solução aproximada, né? A partir da introdução de uma nova força no sistema, ou de uma nova energia no sistema, tá? É a mesma coisa. Observa o seguinte aqui, né? Ó, a Lua é muito menor que o Sol, tá? Então, essa abordagem, ela pode ser aplicada, tá? Mas se eu quisesse aqui introduzir um planeta muito pesado, de forma que a força desse planeta na Terra fosse comparável à força que o Sol exerce na Terra, aí eu precisaria de muitos termos na expansão perturbativa, né? Aí não seria tão fácil, né? Aplicar a teoria da perturbação, né? Eu precisaria de muitos termos, tá? Vamos voltar para cá, né? Ó. Vamos voltar para a mecânica quântica, tá? Então, se entender aí ó, o sistema, né? Porque eu conheço o H0, conheço os seus autoestados, seus autovalores, e quero saber, se eu introduzir uma perturbação H1, quais são as novas energias e os novos autoestados do sistema. Lá que vai mudar, né? Porque o Hamiltoniano mudou, tá? Então, as novas energias mudam. Um exemplo agora da mecânica quântica, que eu acho que eu dei esse exemplo, né? Quando eu dei a aula para vocês lá no ano passado, né? Vou voltar aqui de novo, né? Você pode imaginar aí o átomo de hidrogênio. Acho que eu dei exatamente esse exemplo. A gente... Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Então, né? Sim, professor. Tá. Então, o átomo de hidrogênio, tá? A gente resolveu esse problema no ano passado, né? Não, o ano retrasado, né? Que foi mecânica quântica 1, né?
a gente encontrou todas as energias possíveis e os estados, né? Que é um S, 2S, 2P, e assim por diante, tá? Bom, eu vou desenhar aqui o estado fundamental, um S, do átomo de hidrogênio, tá? A órbita, né, lembra, né? Isso aqui é esférico, né? O 1S o elétron está numa nuvem eletrônica esférica em torno do próton. Eu vou botar aqui o próton, né? Lembra que a gente não pode usar, né, um círculo assim, né? A trajetória não é circular, tá? Exceto para números quânticos muito altos, que acaba sendo circular, né? Pela teoria teorema, né, da correspondência, né? O limite clássico, como é que se chama? Mas nesse caso aqui, né, o estado fundamental, pelo contrário, esse aqui é totalmente diferente do resultado clássico, tá? Aqui a gente tem uma nuvem eletrônica, tá? Seria mais ou menos uma coisa assim, né? Eu tenho uma região onde é mais provável encontrar o elétron, para orbitar um S esférico, tá? Aí eu vou mudar aqui as cores, porque a gente sabe que para essa solução um S, quanto mais próximo do próton, maior a chance de encontrar o elétron, tá? É uma coisa assim, ó. Quanto mais escuro, maior a probabilidade, tá? O π quadrado vai crescendo conforme a cor fica mais escura, tá? Isso aqui é a solução do estado 1S do átomo de hidrogênio, tá? Então, lembrando, só repetindo o que eu já falei, né? A gente tem essa equação de autovalores, H0, aplicando. Bom, isso aqui é um problema tridimensional, então eu preciso de 3 números quânticos para descrever o estado do sistema. E para o átomo de hidrogênio, os números quânticos são M, número quântico principal, L, número quântico de momento angular orbital, e M, número quântico magnético. Né? Então, quando eu falo que a gente conhece a solução do sistema, é que a gente conhece a solução dessa equação de autovalores. Ln, N, Lm, tá? Eu vou botar aqui um zerinho agora, né, porque aqui é relativo a H0, tá? Só para dizer isso, né, relativo a H0. Onde H0 aqui, vamos relembrar, para o átomo de hidrogênio, né, energia cinética. Bom, aqui vai ser, né, a medida nas 3 dimensões, né, Px, Py, Pz, né? Mais energia potencial, né, elétrica, nesse caso aqui, né, que é quadrado, né, sobre 4πε0, R. E aqui é o operador vetor, né, tá? Certo? Então, beleza, isso a gente conhece. Algo que eu quero fazer agora é introduzir uma perturbação. Por exemplo, se eu pegar esse meu átomo de hidrogênio, e agora eu introduzir aqui, né, eu aplicar um campo elétrico. Esse caso tem que ser estático, tá? Porque a gente está tratando agora, né, por enquanto, da teoria da perturbação, ó, independente do tempo, tá? A gente precisa de um hamiltoniano que não mude com o tempo. Então não pode ser um laser, né? Porque um laser é um campo elétrico fazendo isso, um lado para o outro, oscilando, né? Para tratar esse problema, precisaria da teoria de perturbação dependente do tempo, que a gente vai ver no final do curso, tá? Então, aqui eu vou ter que fazer o exemplo com um campo estático, um campo de um capacitor, por exemplo. Né? Pega o seu átomo e coloque entre as placas e o capacitor. Aí você vai ter um campo elétrico estático, tá? E se a gente for pensar do ponto de vista clássico, né? A gente tem uma nuvem eletrônica carregada negativamente, tem um próton positivo, né? Esses elementos aí vão sentir a presença do campo, né? As cargas positivas tendem a ir na direção do campo, as cargas negativas tendem a ir contra o campo, né? Então, a gente imagina aí uma deformação da nuvem eletrônica, tá? Aí, mais ou menos assim, né? Então, uma deformação aqui bem pequena, tá? O campo aqui tá para cá, outra para a direita, tá? Todo o espaço aqui está preenchido com esse campo. Esse aqui é um campo elétrico externo, não é o campo que o próton exerce no elétron, né? Esse aqui é um campo externo, tá? O que a gente espera se pensar classicamente é uma coisa assim, né? Uma deformação na órbita. Não sei se ficou ela ficou oval, né? A nuvem eletrônica tende a ir para a esquerda, se o campo estiver para a direita, tá? Então, aqui a gente tem uma deformação aí, ó, uma perturbação em quem? Na função de onda, né? Do átomo de hidrogênio, tá? Então, se a gente fosse aplicar, nesse caso aqui, a teoria de perturbação para esse sistema, a gente está interessado em resolver essa equação aqui, H
aplicado a N, L, M, é de N, N, L, M, tá? Onde H agora é o H anterior, né, que eu acabei de escrever aqui, mais o termo perturbativo. Esse termo aí vem da interação do campo externo com o elétron, né? Vou escrever assim, tá? Então, aqui, olha, né, como esse campo elétrico tende a deformar a nuvem eletrônica, né, as energias vão mudar, tá? Então, a gente vai ter um conjunto novo de autoestados e um conjunto novo de autoenergias, né, de energias, tá certo? Como é que consegue fazer isso aí? É só aplicar a teoria da perturbação, tá? A gente consegue encontrar essas energias, essas correções das energias, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá? Deixa eu repetir essa equação aqui. Que agora eu vou lembrar para vocês, né, como é que a gente chega nessa correção. Correção nas energias e nos autoestados. Então, lembrando, a gente está com esse sistema aqui, H0 aplicado a N0 igual a E de N0 multiplica N. O que acontece é o seguinte, né? A gente, nos cálculos que a gente fez em sala de aula, né? O que a gente faz é supor que o que a gente faz é supor, né, uma expansão perturbativa, né, para a energia. Ou seja, a energia, bom, deixa eu deixar claro, né? Para o sistema, para a equação, né? Vou escrever assim, né? Para a equação H aplicado em N é de NN, né? Ou seja, é o sistema somando H0 com a perturbação, tá? A gente está interessado nesse sistema. Então, a gente vai supor aqui, ó, uma solução perturbativa para as energias e para os estados. Ou seja, E de N vai ser E de N de zero, que seria a aproximação em ordem zero, tá? Mais correção em primeira ordem, mais correção em segunda ordem, e assim por diante, tá? Mesma coisa para os novos autoestados do sistema. Então, para o autoestado N, né, a solução em primeira ordem, em ordem zero, é o próprio N0. Aí você vai ter a correção em primeira ordem, correção em segunda ordem, e assim até o infinito, tá? Então, isso aqui que a gente vai supor, tá? Lembrando, olha, esses bichinhos aqui, ó, E de N0 e N0, acaba sendo a solução do sistema sem a perturbação, né? Em outras palavras, a gente está considerando que a solução mais pobre que existe, né? Aquela em ordem zero, seria simplesmente ignorar a perturbação. Ela é tão pequena que diga, né? Ignore ela, e a solução do sistema perturbado é simplesmente a solução do sistema não perturbado, tá? Só que isso aí é bem grosseiro, né? Porque a gente quer ver a influência dessa adição, né? Desse termo perturbativo, né? A gente vai para a primeira ordem, que é o E de N1 e o estado N1, tá? E assim por diante. Quanto mais precisão você quiser, mais termos você precisa considerar na situação perturbativa, tá? E às vezes acontece desse termo aqui ser zero, né? Você tenta calcular em primeira ordem, às vezes é muito comum que ele seja zero. Aí não tem jeito, né? Você vai precisar ir para a segunda ordem, né? E assim por diante, tá? Pessoal, mais ou menos até aqui, deu para dar uma relembrada na teoria da perturbação? Sim, professor. Tá. Então vamos para as fórmulas, tá? E assim, ó, claro, isso é uma revisão, eu não vou deduzir de novo, né? Eu vou simplesmente jogar as fórmulas, né? Ó, vamos primeiramente para a correção em primeira ordem. Ah, tá. É bom deixar claro o seguinte, né? Eu vou ter duas situações, né?
eu vou ter o caso degenerado e o caso não degenerado. Lembram disso, né? Degenerescência é o seguinte, né? Por exemplo, se o meu sistema quântico tiver dois estados, dois ou mais, né? Isso aqui é a escala de energia, né? Se eu tiver dois estados com a mesma energia, dois ou três, por exemplo, eu estou dizendo que eu tenho uma degenerescência. Esse aqui tem a degenerescência tripla, G igual a 3. São três estados quânticos distintos com a mesma energia. Nesse caso aqui, eu tenho a teoria é um pouco diferente, tá? Então, eu vou dividir aqui em dois casos. Eu vou analisar primeiro, né? Vou revisar com vocês primeiro a teoria da perturbação sem degenerescência, onde eu tenho um estado por energia, cada estado tem uma energia diferente. E depois, a gente vai fazer um exemplo, né? E depois a gente vai analisar o caso com degenerescência, onde eu tenho dois ou mais estados com a mesma energia. Tá? A forma de calcular muda um pouco, na verdade complica bastante, né? Quando a gente tem degenerescência, o procedimento é um pouco mais complicado, tá? Quer dizer, um pouco não, né? A delícia é bem mais complicado, né? Precisa de mais cálculos, tá? Então, deixa eu apagar aqui, tá? Então, eu vou dividir aqui, vou dividir aqui em A e B, né? O A é o caso não degenerado. Nesse caso, pessoal, é bem simples, olha. A correção em primeira ordem para a energia. Então, percebam aí, pessoal, é de N de 1, tá? Eu vou corrigir cada estado N, tá? Se eu tiver três estados N igual a 1, N igual a 2 e N igual a 3, essa fórmula aqui eu vou ter que aplicar em cada estado. Se eu quero corrigir o estado 1, então é de 1. O estado 2 é 2, e assim por diante. Então, para o enésimo estado quântico do sistema, para o enésimo estado quântico do sistema, a correção em primeira ordem é de N de 1, né? Isso aqui é o número 1, tá? Em parênteses, que tá bem pequenininho aqui, tá? É o número 1 entre parênteses, tá? Então, correção em primeira ordem para a energia. Isso aqui, ó, é um sanduíche, né? Do N0 com H1 no meio e N0 de novo. Acaba sendo uma espécie, né, de valor esperado, usando o Hamiltoniano H1, né, que é a perturbação, mas com os autoestados do Hamiltoniano não perturbado, né, que é o H0, perceba, tá? Então, bem, assim, é relativamente simples calcular, né? A complicação pode vir daqui, né? Isso aqui pode envolver integrais complicadas, tá? Aí, claro, vai ter a dificuldade matemática da coisa. Mas, assim, se as integrais forem simples, esse cálculo aqui é muito simples, tá? Porque nós, repetindo mais uma vez, nós conhecemos N0, porque é a solução de H0, a gente conhece o H0 e toda a sua solução, tá? Então, basta calcular esse produto aí, né? Essa operação aí, né? N0, H1, N0, tá? Então, eu vou circular isso aqui, tá? Isso aqui é correção em primeira ordem. Isso aqui é a correção, tá lembrando, né, ó? Que no caso a energia vai ficar isso aqui, ó. Vou pegar a energia não perturbada e vou somar com a correção para ter a energia final, tá? Correção em primeira ordem, tá? Bom, e como é que fica o autoestado, né? Como é que fica o estado no caso? Ele muda também, tá? Aquele autoestado lá N0 é o autoestado da H0, né? A gente pode esperar que o novo autoestado seja o mesmo, não vai ser, tá? Então, a correção no estado N, no enésimo estado, em primeira ordem, tá? Tem uma formulazinha aqui, deixa eu pegar aqui. Isso aqui é um pouco mais complicado, vai envolver uma somatória. Esse K aqui, você vai somar em todos os Ks que não são N. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais claro aí na tela. Então, isso aqui, ó, vai envolver o K0, sanduichado com H1. Do outro lado aqui é N. Aqui não tem. É o outro que vai ter o módulo, né? Simplesmente isso. É de N menos LK.
tá, pessoal? Assim, claro, é uma somatória aí, tem essa somatória aí, né, que acaba sendo mais complicado, mas, assim, de qualquer forma, acaba sempre envolvendo autoestados de H0, ó. Perceba aqui, ó, eu sempre botei, ó, K0, N0, K0, N0, K0, tá? Para você calcular a correção em primeira ordem, no enésimo estado, você vai somar todos os késimo estados, né, que não são N, que senão vai zerar aqui, né, nem poderia somar com ele, que senão zeraria, tá? E vai acabar sendo, né, deixa eu não apaguei aqui, né, uma soma desses termos aqui, ó, tá? Que envolve o késimo estado com o estado N que você quer calcular, tá? Como ele envolve outros autoestados do Hamiltoniano, diferentes de N, então o que acontece é que esse novo estado ele mistura, né? Ele está misturando autoestados diferentes do operador H0, tá? Ele é um pouquinho complicado, né? O N1 permanece o N1, ele envolve autoestados diferentes de H0, tá? Ele mistura, inclusive, né? Que é uma soma, né? Tá? Então, isso aqui também é equação de primeira ordem, tá? Só que para o autoestado. Aí, se você quiser ir para a segunda ordem, tá? Então, aí você vai chegar, né? A correção em segunda ordem para a energia, ela é isso aqui. Ela vai ser o seu N0 com H1 e aqui agora com N1, tá? Qual a diferença, ó, de E2 para E1? Enquanto que para calcular a correção em primeira ordem, você vai usar o autoestado N0. Já para calcular a correção em segunda ordem, você vai usar uma coisa mista, né? Autoestado N0 com autoestado N1. O N1 vem daqui, ó, tá? Então, acaba aqui para calcular N2, você precisa, correção em segunda ordem para a energia do enésimo estado, você precisa da correção em primeira ordem do enésimo estado. Claro, aí se você pegar ele e jogar aqui, né, aí eu posso chegar na nova fórmula que é mais fácil de usar, né, em vez de pegar aí o tempo, e toda vez que precisa calcular, você substituir, não, a gente já chega numa fórmula, tá? Eu vou colocar ela aqui. Então, fazendo isso, né, substituindo, então, a correção em segunda ordem para o enésimo estado do sistema vai ser, então vai ter aquela somatória lá, né? Em todos os K's que não são N, então aqui vai ter K0, opa, zero em cima, K0, H1, N0, módulo quadrado, é de N menos E de K. Tá certo? Essa aqui é a correção em segunda ordem. Deixa eu copiar certo. Correção em segunda ordem. E assim por diante, pessoal. Você vai ter a correção em segunda ordem para o enésimo estado, né? que é enésima energia, né? Você vai ter para o enésimo estado, você vai ter terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. As fórmulas vão ficando maiores e maiores e maiores, né? A ideia aqui não é ficar especialista nesse tipo de coisa, né? É simplesmente vão aprender o simples mesmo, né? Primeira ordem, segunda ordem, tá bom, tá? Claro, na pesquisa, se você usar isso aí na sua pesquisa, aí você vai precisar ir para ordens mais altas, tá? Mas entendendo aqui a essência aqui, você consegue sozinho, né? Chegar nessas outras fórmulas para correções em ordens mais altas, tá ok? Que mais? Bom, acho que é isso aí, tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui, tá? Antes de ir para o caso degenerado. Tá? Acho que é melhor fazer assim, acho que fixa melhor, né? Vamos fazer aqui um exemplo bem simplesinho, num sistema de dois níveis, tá? Calma.
cálculo é bem simplesinho e ilustra a aplicação da teoria da perturbação. Então, pessoal, aqui eu vou supor, né, um sistema quântico de 2 níveis. É um sistema que tem apenas 2 estados, tá? Não generados. Então, embaixo eu vou ter o estado 1. E com energia maior eu vou ter o estado 2. Então, o meu sistema quântico, né, só pode estar no estado 1 ou no estado 2, tá? Na prática, que sistema seria esse? Tem vários sistemas físicos que com a aproximação apropriada, se comportam como um sistema de 2 níveis, né? Por exemplo, você pode ter um oscilador harmônico, você tem um monte de nível, né? Mas você despreza esses aqui. Vamos supor que no sistema que você está trabalhando, a energia envolvida lá nunca é grande o suficiente para que o oscilador saia do estado N0 para o 2, né? Porque no oscilador harmônico, o primeiro é o 0, né? Eu vou ter o N0, N1 e aqui o N2, né? Se no seu sistema quântico, né, você não tem uma energia grande o suficiente para ele chegar no 2, então você trabalha apenas com 2 níveis, o 0 e 1, tá? Você pode supor também o átomo de hidrogênio, ou o átomo, né, outros metais, outros átomos alcalinos, né? O bírio, né, césio, lítio, né? E assim por diante, tá? Onde você diz o seguinte, olha, o estado fundamental é o estado 1s, se for hidrogênio, né? O outro estado é o estado 3p, um exemplo, ou 2p. Claro, um átomo é igual ao oscilador harmônico, ele tem infinitos estados. Mas se não o sistema, você não consegue acessar eles, você despreza eles, tá? Você olha só na cara, para esses 2 níveis, tá? E assim por diante, você vai ter uma porção de sistemas quânticos, o caso clássico, o caso do spin, né? Você pode ter um spin para cima, para baixo, com uma partícula só, um elétron, né? Ele pode ter spin up e spin down, é um sistema de 2 níveis, tá? Também. E você vai ter uma porção de outros sistemas físicos que você consegue aplicar muito bem a aproximação de 2 níveis, tá? Vou apagar isso aqui, que não, só ficou como exemplo, como motivação, tá? Vamos voltar para cá. Então, o que eu quero é o seguinte, olha. Nesse sistema quântico aqui, eu estou dizendo o seguinte, olha. Nós conhecemos os autoestados e as energias. Né? Estou dizendo isso para vocês, né? Conhecemos E1, né? Que é a energia do estado 1. E2, a energia do estado 2, né? E os próprios estados, né? 1 e 2. Então, eu estou dizendo assim, é isso, né? Eu conheço a solução do meu problema de autovalores. H0 aplicado a N0 é de N de 0, 0, né? Como eu tenho aqui apenas 2 estados, eu vou escrever explicitamente, né? A equação de autovalores para os 2 estados, né? Ou seja, se eu pegar meu H0 aplicado no estado 1, fazendo N igual a 1, né, pessoal? Então, isso aqui vai ser E de 1, 1. Se eu pegar o meu H0 aplicado no estado 2, isso aqui vai ser E2, 2. Tá? Tô dizendo isso aqui, ó. E ponto, só tem 2 níveis, tá? O que eu vou fazer agora é introduzir uma perturbação. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Sim. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte, né? Quais são as novas energias do sistema quando um termo, eu vou chamar H1, né? Que é uma teoria, né?
quando tem um H1, é adicionado no Hamiltoniano. No Hamiltoniano H0, né? Ou seja, estou dizendo o seguinte, né? O meu H, meu novo Hamiltoniano vai ser o Hamiltoniano não perturbado, mais essa perturbação. Aí eu vou dar aqui, né, a representação de H1 em autoestados de H0. A gente conhece isso, né? Precisa saber disso para resolver o problema, né? Representa. Lembra disso aí, né, pessoal, né? A representação do operador, que vai ser uma matriz, né? Ela muda de acordo com a base que você escolhe, tá? Então, aqui eu vou usar sempre aqui a base de H0, tá? Então, a representação de H0 em autoestados. H0 não, H1, né? Da perturbação, né? De H1 em autoestados de H0 é o seguinte, isso aqui está sendo dado na questão, tá? Então, o H1, ele tem elemento zero na diagonal e fora é um epsilon, é uma perturbação. Estou dizendo isso, tá bom, pessoal? A pergunta é essa, né? Quais são as novas energias quando eu adiciono esse H1 no sistema? Esse H1, né, pessoal? Como é que eu escrevo H0? Tá aqui, né? Sabemos que... Você lembra, pessoal, como é que eu escrevo H0? Estão Show aí. de água, professor. As energias, né? Isso, ele é diagonal, né? Como eu estou representando ele na sua própria base, né? Porque 1 e 2 são bases de, né? Formam a base da H0, né? Como eu quero representar ele na sua própria base, então ele é diagonal. Então isso aqui vai ser 1, né? 0, 0 é 2, tá bom? Só para lembrar aí vocês, né? Os elementos da diagonal são justamente as energias. Tá? Eu sei disso aqui também. E o H1 foi dado, ele é assim, foi dado na questão. Então, pessoal, como é que a gente resolve isso aqui? Ó? Esse aqui é um exemplo bem de aplicação imediata, tá? Ó. É só pegar as fórmulas. A primeira conta que faz é a correção da energia, que é o mais simples. Usa essa equação aqui, ó. Calcular a correção da energia em primeira ordem, tá? Então, ó, a primeira coisa a fazer é de N em primeira ordem. Esqueci o parênteses aqui, tá? Vocês lembram, né? Isso aqui é só a ordem. Então, isso aqui vai ser N0, H1, N0, tá? Aí, lembrando, então eu vou corrigir cada estado, né? Cada energia. Como são duas energias, são duas correções. Vou começar corrigindo a energia do estado fundamental. E de 1. Então, E de 1 em primeira ordem, correção em primeira ordem de E de 1. Isso aqui é estado 1, ordem 0, H1, estado 1, ordem 0. Que é a solução de H0, né? Autoestado de H0. Então, aqui, ó, vai ser um probleminha de multiplicação de matrizes, né? Se você lembra disso aqui, ó, é a multiplicação de um vetor com uma matriz e com um vetor de novo, né? Vamos relembrar para vocês, o H1 já está aqui em cima, ó, é isso aqui, tá? Agora falta esse 1 e 2, né? 1 e 2 é base da H0, a gente representa assim, ó. O 1 seria o estado 1, 0. O ket 1, né? Tem um ket e o Bra, né? O Bra vai trocar, né? De coluna regralinha. Então, a representação de 1 vai ser 1, 0, e do 2, é ortogonal a 1, vai ser 0, 1. Você pode botar aqui um pontinho em cima se quiser, né? Para dizer que é representação, né? Alguns livros você vai ver assim, né? Com um pontinho aqui, ó.
Vai indicar que é a representação daquele estado, né, daquele vetor, daquele operador na dada base. Tá? Aqui não vou usar não, vou usar igualdade mesmo. Enfim, então o cálculo aqui é simplesmente multiplicação. Então, ó, vou fazer aqui esse cálculo aqui. Ó. Então, ó, correção em primeira ordem do estado 1. Então, ó, eu vou pegar o brado 1, né, tem que inverter. 1, 0. Inverter e conjugar, né? Mas aqui, como aqui é tudo real, né, então só fiz inverter. Agora vem a minha matriz, meu H1, 0, epsilon, 0. E agora vem o meu ket, do mesmo estado 1, que é o 1, 0. Aqui eu vou fazer assim, né? Eu vou proceder assim. Vou pegar primeiro isso aqui. O resultado disso eu multiplico, né, com o que sobrou lá, né? Esse aqui vai ser, vou repetir aqui, 1, 0. E aqui, né? Linha por coluna, né? Vocês lembram disso aqui? Então vai ficar 0 vezes 1 dá 0. Epsilon vezes 0 dá 0. Então aqui virá 0. Aqui dá 0, aqui dá 0. Ó, epsilon com 1 dá epsilon. 0 com 0 dá 0. Então sobrou epsilon. E agora eu termino aqui, né? Fazer devagarzinho aqui. Aqui é a linha por coluna. Então, 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. Deu 0, né, pessoal? Deu 0, tá? Quer dizer o que então, pessoal? Luciano, tá aí? Sim, professor. É que não há correção? Não há perturbação? Não há... Então, justamente, né? Eu preciso ir para a ordem mais alta, tá? Ah, tá. Em primeira ordem não foi suficiente. Acabou sendo 0, tá? Não quer dizer que todos vão ser 0, né? Claro, não sei dizer se pode ter um caso que aconteça isso, mas eu acho que não, né? Mas tem que ir para a segunda ordem, tá? Uhum. Então, tá bom, para a segunda ordem. Se eu chegar em algum termo não nulo, eu paro por aí. Vou parar em segunda ordem. Eu preciso da fórmula, né? Ó, tá aqui a fórmula. Correção da energia em segunda ordem, tá? Então, E de N em segunda ordem. Isso aqui vai ser o somatório em todos os K's que não são N. Aqui vai ser K, né? K0, H1, N0. E aqui vem K de novo, né? Eu já decorei aqui, ó. Você tem que decorar também, tá, pra prova? Aqui vai ser sempre E de N menos E de K. Ordem 0. Tá? Acho que eu fiz certo, tá? Deixa eu só conferir, né? Acho que deu certo. Exatamente o que tá aqui. Ah, faltou o módulo quadrado, né? Já botei? Não. Faltou isso aqui, é o módulo quadrado. Certo. Aí aqui é só somar, tá? Ó, essa aqui é uma soma, pessoal, em todos os autoestados. Exceto o N. Aqui, como é que nós chamamos de dois níveis, né? Eu não posso somar o nível N, só vai sobrar um termo, tá? Se eu vou corrigir o estado 1, vou somar só o termo 2. Só vai ter o termo 2 na somatória. E se eu for corrigir o termo, o estado 2, né? Só vai ter o N1, né? Só tem 2, nenhum não pode somar. Então, acaba sendo simples. Mas se for aqui um sistema de 10 dimensões, se você estiver trabalhando com um sistema de 10 estados, então, se você quer corrigir o quinto estado, você vai somar do 1 até o 4, pula o 5, depois de 9, do 6 até o 9, né? Até o 10, né? São 10 estados. Tá? Mas aqui é bem simples. Então, ó, vou repetir aqui, correção no estado no segunda ordem no estado... Ah, tá. Já vou dizer o seguinte, eu vou corrigir o estado 1, né? Aqui está como um enésimo, tá? Só a fórmula. Eu vou corrigir o primeiro estado 1.
Na verdade, eu vou fazer só um e o 2 eu vou escrever, né? Porque o cálculo é igual, né? Não vou ficar repetindo, né? Vocês fazem em casa, para treinar, tá? Então, eu vou corrigir apenas o estado 1, ordem 2. Então, perceba, n igual a 1. Então, eu vou só repetir a fórmula, colocando n igual a 1. Somatório em K, que não pode ser 1. Em todos os casos que não sejam 1. Então, aqui vai ser módulo de K0, H1. Aqui agora é o estado 1, ordem 0. Módulo ao quadrado, K0. É de 1, de ordem 0, menos E de K de ordem 0. Então, como eu falei, o único K que sobra é o 2, tá? Então, esse deve ficar, né? 2, é o estado 2, ordem 0, H1, estado 1, de ordem 0, módulo quadrado, dividido por E de 1, ordem 0, menos E 2, ordem 0. Façam bem devagar, né, pessoal? A chance de errar é alta aqui, né? Tem muitos índices, tem N, tem K, tem 0, tem 1, tem 2, né? Bem devagarzinho, não tem erro. Aqui sobrou 2, né? O K é 2, tá? Ficou assim, ó. Então, eu vou precisar fazer essa multiplicação aqui, tá? Não posso aproveitar a outra, né? Porque a outra que eu fiz era 1, 1. Essa agora é 2, 1, né? Ela é mista, né? Tá? Então, vou fazer aqui separado. Por enquanto, eu vou parar aqui. E vou calcular esse elemento que eu falei. Esse elemento aqui, 2 sanduichado com 1. Tá? Aí eu vou usar minhas matrizes de novo, né? O estado 2. Lembra aqui, né? O 2 é 0, 1, tá? Só que é o grau dele. Então, é o 0, 1 assim. 0, 1. Vetor linha, né? Aqui é um H1, 0, epsilon, 0. E agora, o ket do 1, né? Que é 1, 0. Então, aqui se faz devagar. Vou repetir esse grau. E agora, multiplicar, né? Esses dois aqui, tá? Então, a linha com coluna vai ser 0. 0 vezes 1, 0. Epsilon vezes 0, 0. Então, aqui já deu 0. Essa equação de cima não é um vetor? Opa, que besteira, né? Não, onde? Né? E1, 0, 1, 2 aí. Equação Ah, de segunda ordem de energia. Isso aí não é um vetor? Um número vezes um vetor? calma, calma. Em que parte aí? Depois da somatória. Embaixo. Depois da soma... Calma, aqui, está vendo? Esse vetor 2 aí. Eu buguei. Ah, tá. Oxente. Não, tá errado isso aqui. Não, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Acho que eu peguei a fórmula errada, né? Deixa eu somar. Ah, não tem não, ó. Tá vendo? Eu tô olhando pra cá, ó. Ótima observação aí, tá? Claro que não deve ter, né? Que é um número, né? Ainda bem que você observou. Ele tava indo aí cegamente. Só apagar, tá? Então, não tem esse termo aqui. Vou apagar. Nem deveria, né? São números, né? Pronto. Agora sim, era isso, né? Esse aí. Ótimo, vamos lá. Então, voltando aqui, né? Estou calculando esse termo aqui. Então, bom, está na multiplicação, né? 0 vezes 1, 0, epsilon vezes 0, 0 dá 0. Aí embaixo vai ser epsilon vezes 1, epsilon, 0 vezes 0, 0. Então, sobrou epsilon. Então, isso aqui vai dar 0 vezes 0, 0, epsilon vezes 1, ó. Epsilon não foi 0, tá? Esse termo aqui não é 0. Então, ótimo. Então, eu vou parar nele. Só vou terminar o cálculo aqui, né? Então, correção em segunda ordem para a energia do estado 1. Então, isso aqui vai dar epsilon quadrado, né? Porque é módulo ao quadrado, né? Epsilon quadrado, dividido por isso aqui, ó. É de 1 menos é de 2. O E de 1, 0, E de 2, 0, são simplesmente, né? Tá aqui, né? Eu chamei simplesmente assim, ó. É 1 e é 2, tá? Bom, aqui vai complicar um pouco a anotação, tá? Eu acho que vou ter que chamar de E0 mesmo, tá, pessoal? Não tem jeito aqui, né? Porque
Eu estou chamando isso aqui da energia com a perturbação, né, inclusa, né? Aí eu vou ter que mudar aqui. Vou ter que chamar de E0. Aqui eu vou ter que mudar tudo aqui, tá? A notação é um negócio chato, né? Se você não tiver cuidado. Isso aqui é 1, 0. Vou botar aqui para vocês verem, né? E aqui é 2, 0. Pronto. São esses que eu conheço, né? Então, ó, aqui é só repetir, tá? Eu já conheço eles, né? É como se fosse assim, chama E de 1, 0, E de 2, 5 eletronvolts. São números, tá? Eu já conheço isso do sistema. Então, só posso repetir. Pronto, tá aí, pessoal, tá? A correção em primeira ordem da energia. Para o estado 1, eu teria que fazer para o estado 2, tá? Não vou fazer, vocês fazem em casa como um exercício para treinar. Vou colocar aqui só a resposta. Analogamente. Então, correção em segunda ordem. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Não, acho que eu nem fiz aqui. Ah, tá aqui. Correção em segunda ordem. Para o nível 2. Isso aqui é bem parecido, só que é negativo. Isso aqui é menos epsilon quadrado. É de 1 menos N2. Certo, pessoal? Isso. É isso aí. Aí, lembrando que a energia tem que somar, né? Você vai somar a energia de ordem zero com a correção, né? Para ter a energia total, né? Do sistema, que é o que você quer, né? Geralmente. Luciano, tá indo bem aí? Tá conseguindo lembrar aí dessas? Sim, professor. Eu tava meio com sono, já despertei já. É complicado. Vai dar um rosto, né? Dá sono. Nossa, Deus. Tá, ok. Será que vale a pena calcular a correção no estado? Deixa eu ver aqui. Eu não fiz aqui, né? Correção no estado. Qual é a fórmula da correção no estado? É essa daqui. Deixa para depois, então não vou fazer agora não. Em outros exemplos eu vou corrigir esse estado aí, tá? Mas se eu perguntasse, né, pessoal, qual é a correção nos estados, né? Teria que usar essa fórmula aqui, tá? Em primeira ordem, em segunda tem o mais complicado ainda, que eu nem coloquei aqui. Enfim. Bom, pessoal, se não tem nenhuma dúvida aí, tá? Assim, pelo menos nesse momento, tá? Eu vou... Deixa eu ver, são 13h30, né? Vou seguir, né, pessoal? Vamos dar um intervalo agora já, tá? Porque a gente já parou na metade do assunto, né? Que é o caso não degenerado. A gente para, dá 15 minutos de intervalo. Vocês tomam um café aí, se estiver com sono, e a gente volta para o caso degenerado. Tudo bem, pessoal? Beleza, professor. Tá, vou parar aqui a gravação.